Olá, boa noite a todos. Sou Mariana Chamelete. Essa é mais uma edição da live da coluna Justiça do IBDD. Dentro de alguns instantes, receberemos aqui hoje o Dr. Tarcísio Bresciani, quem eu vou acompanhar num bate-papo sobre saúde mental e esporte. Vamos só esperar um pouquinho o Dr. Tarcísio e o pessoal entrar. Vejo aqui algumas pessoas queridas já entrando. A nossa live da Coluna Justiça Esportiva é um projeto que começou já há 2 meses, já é um projeto que vem se tornando tradicional cada vez mais aqui no IBDD. Então, sempre às segundas e quartas-feiras é publicada a coluna no site do IBDD e ela é sucedida de um bate-papo entre o autor e um dos coordenadores do IBDD aqui por meio do Instagram. Em seguida, a coluna ela é publicada... O Dr. Tarcísio entrou. Ela é publicada no YouTube, inclusive gostaria de convidá-los a seguirem e se inscreverem no canal do YouTube do IBDD. Vou aceitar aqui a participação do Dr. Tarcísio. Aparentemente travou aqui alguma coisa, não deu certo. Bom, aproveitando enquanto o Dr. Tarcísio não entra, hoje é o último dia para participação no sorteio beneficente do IBDD, é uma campanha que a gente retomou recentemente, o IBDD Solidário, e a partir dela a gente está fazendo uma arrecadação de cestas básicas que serão entregues a famílias em situação de vulnerabilidade. Desculpa, pessoal, parece estar com algum problema técnico para o Dr. Tarcísio Bresciani entrar. O título da coluna de hoje do artigo é O Limite da Glória, como doenças psíquicas afetam atletas de alto rendimento. O texto é de autoria do Dr. Tarcísio Miranda Bresciani e do Dr. Luiz Otávio de Almeida Lima e Silva. Ambos são advogados, são sócios no escritório de advocacia. O Dr. Tarcísio, que vai participar conosco aqui do bate-papo, ele é vice-presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB de Santos, é membro do IBDD, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, especialista em negociação pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduando em Direito Desportivo pelo IDD. O coautor, Dr. Luiz Otávio de Almeida Lima e Silva, é advogado, é sócio fundador do escritório em conjunto com o Dr. Tarcísio, é membro da Comissão de Direito Desportivo e Direito do Trabalho da OAB de Santos. Dr. Tarcísio, acredito que ainda não entrou aqui conosco. Bom, a ideia aqui da nossa live é bater um papo informal com os autores. O tema do artigo de hoje, quem teve já a oportunidade de acompanhar pelo site do IBDD, é saúde mental de atletas, um tema de muita relevância. Para participar das lives da coluna Justiça Esportiva, é necessário ser membro filiado do IBDD, obviamente, e gostaria de aproveitar e convidá-los a conhecerem as vantagens de filiação ao IBDD no site do IBDD. Dr. Luiz Otávio, coautor do artigo, já entrou. Dr. Tarcísio não entrou ainda. Dr. Luiz Otávio, você pode checar para mim, por favor? Obrigada. Quem ainda não segue o IBDD no Instagram, gostaria de convidá-los a seguir. Só um minuto aqui. Acho que agora o Dr. Tarcísio entrou. Vamos lá. Dr. Tarcísio, boa noite. Tudo bem? Vai. Estou arrumando aqui. Tudo jóia. Estava aqui com alguma dificuldade técnica para entrar. Estava ajustando as coisas, mas deu tudo certo. Bacana. Que bom, que bom. Estava aqui comentando com o pessoal que hoje é o último dia de arrecadação para o nosso sorteio beneficente. O site é o abacaxi.com/p/IBDD. O link está na bio do Instagram. Nós tínhamos uma meta de 100 cestas básicas, a gente já está muito perto delas, então gostaria de convidá-los a todos que entrem e participem da campanha. Hoje é o último dia para participar e também para participar do concurso.
Do concurso não, desculpa, do sorteio. Do- Doutor Tarcísio, o seu artigo ele me chamou muita atenção, é de um tema incrível, que é justamente sobre saúde mental de atletas. Eu vou até pedir licença para não olhar para a câmera, porque Fica à vontade. foram levantados aqui alguns números, inclusive enquanto a gente conversava, e me impressionou muito que de 600 jogadores que foram entrevistados em uma pesquisa, 38% tinham sintomas de depressão ou de ansiedade. Isso é um número muito grave e aí, enfim, até depois dessa consideração pode até parecer um pouco óbvia a minha pergunta, mas o que levou o senhor e o Dr. Luiz Otávio a escolherem esse tema? Bom, primeiramente, né, boa noite, né, a você e a todos os nossos colegas, membros do IBDD. Gostaria de parabenizar aí o Leonardo Andreotti por esse espaço que ele está disponibilizando para todos nós, membros, que eu acredito que seja uma forma de nos aproximarmos, né? Geralmente eu vejo você, já assisti a doutora falando em alguns eventos do IBDD, o Léo Não, você, Máximo. vamos dispensar aqui, por Tá, então eu favor. também dispenso. Enfim, vários, até professores, né? E agora a gente, numa qualidade de aprendiz, tem a oportunidade de falar também. Então, eu queria dar os parabéns aí por essa iniciativa. E também antes de começar a falar, queria agradecer o meu sócio que aceitou o desafio de escrever esse artigo comigo. Sem dúvida, ele acrescentaria muito aqui no debate. Quando eu convidei, a ideia era fazer esse debate no escritório, né? Mas por conta da pandemia, está cada um na sua casa. Agradecer o doutor Luiz Fernando, médico, psiquiatra, doutor Luiz Fernando Lima e Silva, a Júlia Loureiro, o Hélio Fadel e a Silvana Trevisan, porque assim, eu acredito que para chegar nesse assunto, e eu vou discorrer isso mais para frente, eu sempre penso na base, e mais para frente eu vou poder me aprofundar nesse sentido. E quando eu penso em base, eu penso na doutora Silvana, que ela faz trabalhos sociais, né? E, enfim, ela me cedeu vários artigos para que eu pudesse estar estudando. E já começando a responder a sua pergunta. O porquê desse tema? Logo após eu escrever o meu outro artigo para a coluna, que era Será que a base vem forte? Eu, ao estudar, eu vi que já tinha alguns depoimentos de alguns atletas que já caíam para esse lado da depressão e da pressão que eles sentiam no início das carreiras. Isso me deu um alerta. Concomitantemente, eu estava terminando de ler o livro do André Agassi, que foi um negócio que me chocou muito. Assim, ele não teve nenhum sintoma de depressão, etc., mas ele praticamente a carreira dele inteira ele vivia num colapso mental a ponto de explodir e com rebeldias, etc., né, que no final do texto eu falava, no final do livro eu pensei, dá vontade de ligar para o cara e perguntar, né, se ele está bem, como que ele aguentou e etc. Dar um abraço no cara. Porque assim, era surreal, é um massacre absurdo. E aí, eu terminei de ler o livro e eu comentei com o meu sócio, falei, putz, vamos escrever sobre isso? Aí ele falou, já tem uns artigos separados aqui, minha irmã é psiquiatra, minha cunhada também, tinha até começado. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu começo e aí depois eu jogo a bola para você e aí você termina e a gente conclui junto. E aí acabou Muito legal. vindo a pandemia, vários atletas com ansiedade, depressão, e acho que acabou casando aí a escolha com esse momento. Legal. Queria aproveitar aqui, agradecer a tua participação, topar participar desse projeto da coluna e da live, e das boas-vindas aqui na nossa live ao doutor Leonardo Andreotti, presidente do IBDD, doutor Gustavo Delbin, conselheiro, Júlia Galego, Isabela Gobetti, Andressa, doutor Rafael Cobra, enfim, muitos amigos queridos, e gostaria também de convidar todos que usem o aviãozinho de papel que fica aqui embaixo da tela para convidar outras pessoas a virem participar da live conosco e também para usarem a caixa de perguntas e ficarem à vontade para fazerem perguntas para o Dr. Tarcísio. O Dr. Caio Medawar, a doutora Selma estão aqui também dando um aceno,
gostaria de desejar boas-vindas também a eles. Dr. Tarcísio, no texto você trouxe muitos exemplos de atletas que têm distúrbios psíquicos, como ansiedade, depressão. E aí me ocorreu uma questão que é a seguinte: qual o momento ideal para se iniciar o acompanhamento psicológico na vida de um atleta? Eu vou responder essa pergunta citando um trecho do meu artigo, que é um depoimento do Rick Williams, né, que é um jogador de futebol americano. Ele falava assim: eu tinha 23 anos, eu era milionário, tinha tudo, e ainda assim nunca estive mais triste na vida. Me senti extremamente isolado de meus amigos e minha família, porque não conseguia explicar a eles o que sentia. Não fazia ideia do que estava acontecendo de errado comigo. Eu ouso em dizer que o momento ideal é quando iniciam os trabalhos. Então, assim, a partir dos 14 anos, vamos fingir que eles começam aos 14 anos, mas eu acho que deve ser muito antes disso, porque todo mundo sabe que com 14 anos, na verdade, você já sabe qual vai ser o atleta que vai virar e quem não vai virar. Então, o tratamento, na minha opinião, deve começar muito cedo, 12 anos de idade, e eu vou mais além. O tratamento deve ser feito com os familiares também, porque a mudança de vida é repentina, né? Se o atleta virar, é muito dinheiro e, na maioria das vezes, com pouco estudo, com pouca formação. E isso acaba, num momento lá na frente, acaba atrapalhando. A gente sabe que vários traumas da infância você acaba carregando pela vida e acaba também, no momento, numa fase adulta, colocando isso para fora. Então, assim, quanto antes você começar esse acompanhamento, melhor, né? E até fazendo um paralelo, o artigo 2º da Lei Pelé, que traz os princípios, ele fala da educação, voltado para o desenvolvimento integral do homem. Traz também no artigo 29 da formação, né? Que quem vai ser considerado uma entidade formadora? Aquela que proporcionar segurança mental, física e sensorial para o atleta. Enfim, quanto antes, melhor. Na minha opinião, é isso. E se possível, com os familiares também tendo esse atendimento. Até já, não sei se você vai falar, mas assim, o que acontece? O porquê do familiar? Porque na maioria das vezes, os familiares também não têm uma educação, né? Não têm um estudo. E já começa a misturar a figura pai-treinador, né? E aí começam conflitos dentro de casa. A pressão, né? A criança, né? Ela já se sente pressionada, porque às vezes assim, imagina ela indo para o treino, falando: putz, meu pai tá tirando dinheiro do almoço dele ou de uma refeição para eu vir treinar, e se eu não virar? E aí já começa, eu acho assim, o atleta, o jovem que pretende ser um atleta, ele convive com essa pressão e esse estresse antes da carreira, durante e após a carreira. Então, assim, quanto antes começar, Claro, melhor. e o acompanhamento psicológico eu acredito que seja fundamental para lidar com isso. Já houve aqui um comentário muito interessante da Thaís Rezende dizendo: excelente tema, sou ex-atleta profissional e o Brasil é muito precário com esse tipo de trabalho. Quando tive acompanhamento psicológico, foi por vontade própria e não da instituição que representava. Com relação especificamente à saúde mental, Dr. Tarcísio, no artigo vocês traçam um paralelo entre a imagem do atleta, usando até uma expressão muito interessante, que é perfil de iceberg, e o preconceito em se falar sobre saúde mental no esporte. Eu acredito que falar sobre saúde mental, falar sobre transtornos da mente, como ansiedade, depressão, enfim, é um assunto delicado em qualquer área da sociedade, não é um tema que as pessoas tendem a falar abertamente. Eu queria saber como que vocês encaram o preconceito com relação a isso no desporto. Na verdade, né, como você mencionou,
o preconceito de falar sobre esse tema parece que é algo que já está inserido nas pessoas. Muitas pessoas têm vergonha de falar que fazem terapia, né? Putz, faz terapia, você é louco, né? Que terapia é coisa de maluco, enfim. E a depressão, a ansiedade, ela não escolhe em quem ela vai bater, né? Então, assim, o que acontece? Hoje, na maioria dos atletas, eu falo isso mais com base no que eu tenho convivido, né? Que são atletas relacionados ao surf, etc. Eles hoje eles têm que carregar a imagem deles, né? Sempre de uma forma impecável, mostrando a saúde, o bem-estar. Só que acontece, e a gente, quando eu trabalhava de perto com esses atletas, a gente falava, o melhor atleta, o que consegue ir mais longe é aquele que sabe perder, que sabe lidar com a derrota. E isso é de suma importância. E a questão do perfil do iceberg é mais ou menos isso, porque ele tem que demonstrar para todo mundo, para todos os patrocinadores, que ele é aquela pessoa inabalável, né? Que está sempre pronto para a guerra. E na verdade não é isso, né? E automaticamente ele começa a negar a própria doença. Ele fala, não, eu não tenho nada. E aí eu lendo, né? Porque assim o artigo ele acaba ficando enxuto, né? Com 6 laudas, 5 laudas. Mas você estudando e vai vendo que as pessoas elas têm de fato esse medo de pôr para fora e às vezes não sabem nem identificar o que está acontecendo, porque a depressão ela age em uma série de partes, né, do seu corpo. Você às vezes perde o apetite, às vezes são pensamentos negativos e assim, você está com a cabeça boa, independente de você estar com uma depressão, uma ansiedade, é fundamental no esporte. Eu estava trabalhando com um atleta que é jogador de futebol e ele estava com problema de pensão e etc. Enquanto não estava sendo resolvido, embora não tivesse um caos, ele falava, Tarcísio, é muito louco, agora que foi feito o acordo, etc., me dá uma paz, porque por mais que eu tivesse concentrado, etc., eu estava no vestiário, eu estava em campo, e o negócio ficava martelando na minha cabeça, né? E eu... E eu acredito também, desculpa te interromper, eu acredito que é muito mais saber lidar, não apenas com a derrota, mas também saber lidar com a vitória, entender que a Sim. carreira ela tem o seu auge e o seu declínio. E assim, Uhum. como romper com esse paradigma de preconceito dentro do esporte? Só fazendo um adendo aqui, que o Luiz Otávio está me mandando uma mensagem, ele falou que é um fato isso. As redes sociais exigem muito dos atletas, né? E essa confusão pessoal, rede social, né? De ter que mostrar, porque ninguém chega e demonstra um problema na rede social, é muito raro, né? Então, você está sendo forçado a mostrar que está bem, às vezes ainda acaba te afastando ainda mais do seu eu, né? Do seu objetivo, da sua persona mesmo e conflitando ainda mais. Como romper esse paradigma? Eu, na minha opinião, assim, de uma forma bem objetiva, falando sobre isso, né? Trazendo treinamentos para os atletas, através das confederações, das federações, dos clubes. Eu não vejo outra maneira. E assim, não é falando num conjunto, é tentar fazer treinamentos isolados para o grupo, Uhum. né? Mas trazer alguém para que possa fazer um trabalho individual. E assim, a maioria das perguntas eu consigo sempre enxergar a parte psicológica, né, aliada à educação. Eu acho que são os dois alicerces ali que fazem, que seria a grande receita do sucesso, na minha opinião. Claro. Claro. Com relação a essa questão das redes sociais, eu acho que ela, e não só isso, mas também o preconceito com relação a se falar sobre a saúde mental,
Eu acho que isso afeta qualquer um de nós. Acho que qualquer pessoa que está numa rede social hoje, ela é um pouco afetada por isso. Claramente, algumas mais, outras menos. Mas eu acredito que isso impacte nos atletas justamente por conta desse complexo de super-homem, sabe? Que o atleta tem, essa necessidade de aparentar força e aparentar o tempo todo, se mostrar um vencedor. Eu acho que isso é super importante para a carreira do atleta, do ponto de vista do marketing. Mas do ponto de vista da humanidade, eu acredito que isso seja bastante complicado de lidar. Aí então eu queria trazer uma outra pergunta para você, Tarcísio. O que as equipes esportivas, no geral, elas podem fazer pela saúde mental do atleta e de quem é a responsabilidade por cuidar disso? É do clube, da confederação, do agente, é do próprio atleta, independentemente disso? Qual que é a tua opinião? Bom, minha opinião é a seguinte: eu acho que a responsabilidade acaba sendo de todos, entendeu? Aí, se tivesse que montar uma hierarquia, aí seria confederação, federação, clube, empresário, porque os três têm interesse no espetáculo, os três têm interesse na performance do atleta. E aí eu te digo, vou já traçando um paralelo. Eu acho que o clube ou o empresário tem que tentar parar de enxergar o atleta como cifra e ver o atleta como um ser humano, entendeu? Então, eu Uhum. acho que essa pode ser um caminho. Mas, na minha opinião, assim, a confederação tinha que fazer uma fiscalização, os clubes tinham que atuar de uma forma mais ativa. E os empresários, muitos assim, tentam conversar com os atletas, etc. Eles poderiam até demonstrar a importância disso, mas às vezes o preconceito do atleta é tão grande com esse tipo de tratamento que ele de antemão ele já fala, não quero fazer terapia, não quero ir no psicólogo, eu não tô louco para ir no psicólogo. E Uhum. depois que conhece o trabalho, efetivamente, fala, nossa, que alívio, tirei um piano das minhas costas, né? Mas do mesmo jeito que, por exemplo, fazendo um paralelo, o Ministério do Trabalho e Emprego faz fiscalização nas empresas, eu acho que caberia talvez ao sindicato também entrar nessa questão, entendeu? Eu vi que parece que o sindicato dos atletas profissionais, eles estavam fazendo alguma coisa, acho que disponibilizando psicólogo, etc. Mas assim, eu acho que não basta você disponibilizar a ferramenta, você tem que ensinar como utilizar a ferramenta. Então, é aí que entra o trabalho dos três, porque todo mundo tá envolvido na carreira do atleta. E eu vejo que o principal fator, o fator negativo principal, é a pressa. O clube com pressa, o empresário com pressa, fala, nossa, Tarcísio, mas não, o clube não tem condição de fazer um trabalho a longo prazo. Eu acho assim, se houvesse respiro, né, pararam, as atividades pararam, né? E fizesse um trabalho a longo prazo, eu acho que assim, o trabalho a longo prazo acaba beneficiando todos os envolvidos, assim, financeiramente, que é o que a maioria das pessoas só conseguem enxergar, na vida do ser humano mesmo. Se a carreira ela pode acabar de repente, como parou. Imagina um atleta que uma carreira muito mais curta, um atleta olímpico, por exemplo, não falando de futebol, estava treinando para essas Olimpíadas agora e de repente teve essa ruptura. Enfim, Eu queria falar um pouquinho com você sobre essa questão da pandemia, mas antes eu vou só passar por aqui, fazer um giro das perguntas que já foram feitas, porque algumas foram feitas aqui nos comentários, senão elas vão acabar se perdendo. tá. Só A uma, primeira só pergunta. uma consideração aqui, que na verdade acabei esquecendo de falar. NBA está fazendo esse tipo de trabalho, fornecendo, me fugiu agora o aplicativo, o mecanismo de meditação. A ATP está fazendo, Space é, é, é o nome a do ATP aplicativo. também fazendo, fornecendo psicólogo e também, eu lembro se é terapia e meditação. Eu vi numa matéria essa semana que o Jabaquara disponibilizou um psicólogo para a base,
que eu li, ele está treinando esses atletas a lidar com a perda. Às vezes ele faz até tratamento de hipnose, enfim, porque ele fala, às vezes você tem um nó lá dentro que você nem imagina e você consegue ir dissolvendo, enfim, para acabar Muito, alavancando, né, na carreira. nossa, muito interessante mesmo. Tem aqui a pergunta que primeira que chegou é BS Engenharia. Seria uma responsabilidade da instituição formadora? Existe alguma lei? Na verdade, na Lei Pelé, né, fala no artigo 29, não vou lembrar agora se é qual parágrafo, qual artigo, mas fala, né, da formação, que começa aos 14 anos, etc. E um dos incisos dos artigos fala que é a parte educacional, que tem que ser apresentada pelo clube formador educacional, psíquica, né, e que eu acho que acaba sendo o alicerce, né, a base do negócio. Claro. Eu queria aproveitar para saudar alguns outros amigos que entraram, o Dr. Leonardo Máximo, o Renato Renatini, que são amigos que compartilham comigo essa função. Eles, a Júlia Gelli, que eu já tinha saudado antes, que compartilham aqui comigo essa função de apresentar aqui esse bate-papo. Chegou aqui mais um comentário da a Ana Júlia, querida, uma amiga, que mandou: as pessoas em posição de autoridade deveriam sempre dar o exemplo e falar no assunto para que isso se torne cada vez mais normal. Mostrar que cuidar da saúde mental é tão importante quanto da saúde física. O Pedro Henrique Teixeira mandou: muitos clubes contam com um psicólogo na comissão técnica. No entanto, ainda não entenderam que esse acompanhamento muitas vezes pode ser tão necessário quanto um treinamento físico. Eu acho que o seu artigo, Tarcísio, o seu e do Luiz Otávio, ele é basicamente dizendo isso, né? Que tão importante quanto a saúde física é a saúde mental. Exato. Isso é cuidar do seu principal ativo, atleta, em todas as vertentes, que é uma conclusão super interessante aqui que o Pedro faz. A Isabela, por sua vez, faz aqui um comentário. Penso que é fundamental que os atletas que vão firmar o primeiro CETD, renovar o CETD, firmar o primeiro ou renovar o CETD, tenham acompanhamento psicológico nessa transição. É muita grana de uma hora para outra. Qual é a sua opinião sobre isso? Vou em ordem. O Pedro, né, pelo comentário do Pedro. De fato, os clubes eles fornecem esse acompanhamento com psicólogo, etc. Mas, segundo também o que eu li aí os artigos, o acompanhamento é sempre para o grupo, é sempre pelo momento do grupo e não um acompanhamento individual. E é muito difícil você, um atleta que, como a gente já falou, tem que performar e etc., tem que passar aquela imagem, você na frente de um grupo, você chegar e falar, ó, eu tô passando por um momento de ansiedade, depressão, e às vezes ele nem sabe como o que é isso que está acontecendo com ele, é muito difícil, né? Então, assim, de fato, tem que ter esse acompanhamento no grupo, talvez fosse aquele treinamento esporádico que eu falei, mas algo individualizado seria fundamental. Qual foi a pergunta da Ana Paula, né? Da Isabela? Isabelle, Da Isabela foi: penso que é fundamental que os atletas que vão firmar o primeiro ou renovar o CETD tenham acompanhamento psicológico nessa transição. É muita grana de uma hora para outra. concordo com ela plenamente, que foi talvez o que eu tenha comentado logo no início. O que acontece? É muito dinheiro de uma hora para outra, de fato. E aí volto. É a base, é a educação. Se o atleta ele não tem educação e não sabe lidar com o dinheiro, ele acaba perdendo um pouco da noção da realidade, acaba distorcendo. Ele acaba perdendo a noção do que é caro, o que é barato. E muitas vezes esse atleta ele está isolado da família. Então, eu acredito que seja de suma importância esse acompanhamento. Talvez já vindo um pouco antes, mas no momento ali da transição para primeiro contrato de trabalho esportivo, talvez seja também fundamental. Muito bom. Eu queria mandar um abraço ao Dr. Pedro Trengraus, que acabou de entrar aqui.
Meu companheiro, uma inspiração, na verdade. Eu nem tenho condição de ser companheira dele estudando apostas esportivas. Eu vou abrir aqui as caixas de pergunta, a caixa de perguntas de Uhum. comentários. Chegou uma pergunta da doutora Selma Mello, que é: o que afeta mais o psicológico do atleta? A pressão dos pais, da torcida ou ele mesmo se cobrando? Na verdade, na minha opinião, o atleta, né, ele já começa sob pressão. E eu, não tem, eu acho que assim é muito difícil você ver qual desses elementos é o que acaba mais pressionando. Eu acho que na verdade o que acaba menos pressionando o atleta, dependendo da torcida, eu acho que seria a torcida, mas o atleta ele já leva consigo essa pressão pessoal, né? De querer dar certo, de ter que jogar melhor do que o outro atleta, por exemplo, que está disputando uma posição com ele. Tem essa questão da família, sem dúvida, que tem muitos conflitos, que nessa questão pai atleta não, pai técnico, e acaba, às vezes, por exemplo, no caso do Agassi, o pai dele é, construiu uma máquina de bola, ele tinha que ficar batendo bola horas, bater tipo X mil bolas por semana, né? Tem históricos também de atletas falando, meu, no momento que eu mais precisava de atenção, eu era massacrado. Atletas assim, com jovens, né, 16, 17 anos, eu era massacrado pelo meu treinador, pelo meu psicólogo, pelos meus familiares. E quando eu fiz 18 anos, eu peguei e larguei tudo. E tem também um outro cenário também, que é o atleta que é, entra nesse ritmo, vai para o jogo, vai para o esporte, enfim, eu vejo muitos relatos no tênis, assim, e dá um determinado momento que a pessoa começa a entrar em colapso, ela fala, meu, por que eu tô aqui, entendeu? Não é uma vontade minha. Tô jogando pelo meu pai, pelo meu Uhum. treinador, pelo meu técnico, por todo mundo, mas não por mim. E aí acontece muito isso, o atleta espanar antes da hora, né? Não aguentar a pressão, falar, meu, eu nem, não estou fazendo isso porque eu gosto, e é uma profissão, né? Você vai ser bom naquilo que você de fato gosta, enfim. Como tudo, né? Exato. Como todas as profissões. Tem aqui um comentário da Silvana Trevisan. A cabeça não anda sem o corpo. Aí o doutor Rafael Cobra fez aqui um comentário. Querida Silvana, sabe tudo do tema, cuida do lado psicossocial dos atletas. Voltei. Ah, Desculpa. Esse trabalho tem que ser feito no sub-11 com os pais. E o doutor Luiz Otávio fala pressão de dar um futuro melhor para a família. Vou trazer aqui uma outra pergunta. Bem, opa. Tá. tem uma pessoa me A ligando doutora aqui. Silvana é assistente social, foi a pessoa que eu, né, prestei homenagens aí no começo, que Eu me fui só cedeu uma série silenciar de as artigos. ligações. Eu tinha Ela esquecido trabalha de fazer isso. muito com a base. O Cobra, Rafael Cobra, é meu presidente lá na Comissão de Direito Esportivo de Santos, eu sou o vice-presidente dele, da OAB de Santos. Obrigado também pela participação. O Cobra, ele, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, Na ele OAB de é a Santos. favor de reduzir a idade dos atletas, enfim, da base, que na verdade assim não adianta a gente tapar os olhos, né? Porque a gente sabe que os atletas saem de casa muito antes, por mais que no alojamento às vezes a idade permitida seja a partir dos 14 anos, tem crianças com 12, 11 que vão para casa denominam um pai numa outra cidade, enfim, o problema começa muito antes mesmo, de fato, sabe? E você com 14 anos, dentro de um alojamento, eu acho que tinha, na minha opinião, né, para você tentar evitar o maior número de problemas possível, tinha que ser um Uhum. alojamento muito humanizado. Os pais tinham que ter uma visita recorrente na medida do possível. Tinha que ter um momento da educação, do estudar, etc. Tinha que ter um momento lúdico, porque por 14 anos, 15 anos, você está brincando ainda, né?
por mais que as coisas hoje em dia estejam muito precoces, é de suma importância. Isso acaba afetando lá na frente, porque enquanto com 13 anos você está brincando, hoje com 13 anos você já sabe se o atleta vai virar ou não. Você está carregando toda a Uhum. pressão da sua casa, de ter que sustentar, de ter que virar, de ter que jogar. Então, assim, é muito complicado. Sim. E eu acho que existe uma coisa também de queimar etapas, sabe? De pular fases da vida e essas fases, às vezes, elas acabam voltando com mais força no futuro. Então, o atleta que quando é, por exemplo, adolescente, não consegue aproveitar a adolescência, ele vai querer aproveitar a adolescência depois já dos 20 e tantos anos, quando ele tem uma condição Um, financeira re- um, maior e re- aí ele um começa a se relato, comportar um relato, como um um adolescente, relato justamente porque muito pulou etapa e não teve o acompanhamento psicológico com adequado. que Eu vou abrir aqui você mais uma falou agora do pergunta, doutor Casagrande, Gustavo. né? Eu vi uma entrevista dele na Rádio Bandeirantes, ele comentando, falou, meu, é, eu tinha que fazer as coisas tão certas, etc. E eu gostava do rock, eu gostava não sei o quê. Quando eu só pensava uma coisa, a hora que acabar a minha carreira, eu vou extravasar, entendeu? E foi o que ele fez, porque de fato, você acaba dando saltos, né? Muitas vezes acaba gerando envelhecimento precoce do atleta, Uhum. enfim, você acaba assumindo uma responsabilidade às vezes com 17, 18 anos, como por exemplo o Neymar assumiu no Santos, é, que você deveria assumir com 23, 24 anos, já com um pouco mais de maturidade. Eu estou abrindo aqui mais uma pergunta, doutor Gustavo Delbin, querido conselheiro do IBDD, Olha, grande em amigo. relação às redes Com relação às redes sociais, sociais, clubes pergunta do devem prever Delbin. regras em contratos Na minha dos opinião, em relação às atletas? redes sociais, hoje, pelo menos nos esportes individuais, eu vejo uma enorme cobrança dos patrocinadores. É praticamente você está contratando, né, está patrocinando um atleta como se ele fosse um digital influencer e ele tem que se desdobrar para fazer essa tarefa também. Eu acho que assim, você vigiar a rede social do atleta, eu não sei até que ponto isso pode acabar gerando alguma responsabilidade trabalhista, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que assim, a rede social em excesso, ela de fato acaba fazendo mal para o atleta. E você vê vários atletas que tem o perfil pessoal e uma outra conta com um perfil de jogador, né? E o clube diretamente linkando essa imagem, esse Instagram, por exemplo, do atleta com o do clube. A Silvana Trevisan fez mais um comentário interessante aqui. A base precisa ser estruturada no sistema de garantia dos direitos da criança e do Eu adolescente, concordo proteção integral, plenamente com, respeitando o desenvolvimento eu humano. O concordo futebol precisa de plenamente mudanças na gestão. com os dizeres dela. Eu acho que é o Tem algum investimento no ser comentário sobre humano, isso? né? E é o trabalho a longo prazo. Eu acho que esse é a principal receita do sucesso. E no meu artigo que eu acabei escrevendo sobre a base, eu até tinha separado aqui para ler no final, mas como a doutora Silvana já falou, vou acabar citando ele aqui. Eu concluo meu artigo falando o seguinte: eu creio que as entidades esportivas, por fim, creio que as entidades esportivas que mantiverem a visão da formação apenas do atleta, dificilmente conseguiremos ter no futebol o topo do mundo novamente. Ou seja, se você focar só no futebol, dificilmente a gente vai voltar a ser aquela potência. Hoje a gente, no meu ponto de vista, é mais sorte e um pouco do talento do que todo o trabalho, que na minha opinião é fundamental. E aí eu falo assim, ressalto a importância imensurável do investimento no processo de formação do indivíduo ao esporte, para que além do talento ele esteja
esteja fortalecido emocionalmente e intelectualmente, haja vista ser uma carreira séria e que o atleta deverá estar apto a lidar com a vida fora dos gramados, enfim, fora das competições. Eu acho que assim, você está se preocupando com o ser humano, com o estudo, enfim, no pior do cenário. Voltou, eu tô aqui. Acho que voltou? É. Pessoal, tá com delay a nossa conversa, porque numa conversa que eu tive, aliás, com o Dr. Gustavo Delbin, falando do próximo tópico que eu quero conversar sobre com o Tarcísio, que é justamente a pandemia e o novo normal que a gente vai enfrentar, tava com bastante delay. Vocês estão acompanhando a gente com delay ou tá tudo bem na conversa? Eu tô. Não, eu tava esperando alguém. Acho que travou. Tá me ouvindo? Ah, então tá bom. Você não respondeu, eu fiquei pensando, será que travou? Tudo voltou agora? Será? Bom, Sim. tá me respondendo aqui. Está com delay o seu, Mari. Sim, sim, sim. Todo mundo falando que está com delay. Então, eu vou tentar falar mais devagar, porque talvez você não esteja sentindo o meu delay. E aí a Perfeito. gente tenta dar uma pausa só para conseguir responder as coisas, sem precisar voltar, abrir e fechar de novo, porque senão a gente vai perder boa Caio, parte onde as drogas do se vídeo. encaixam Tá ok? é o que nós estávamos Eu vou falando no abrir aqui mais uma começo. pergunta do É Dr. a Caio educação, Medalar. Onde as drogas se o encaixam aí? distanciamento da família, a companhia, as companhias, a falta de um acompanhamento psicológico, né? E às vezes acaba levando o atleta para um outro caminho, né? Que acaba aumentando ainda mais, potencializando ainda mais o estado de depressão, de ansiedade, né? Enfim, eu acho que é isso. As drogas elas se encaixam aí. Se você, lógico, a gente tem pessoas que tem uma tendência, vamos dizer assim, sei lá. Mas se você tem um trabalho muito humanizado, se você está trazendo os familiares sempre para perto, se você está educando, se você está tentando mostrar para um atleta como a NBA faz, um planejamento de carreira para o atleta, você está colhendo e parar de ver o atleta simplesmente como uma cifra e sim como um ser humano, você às vezes consegue acabar, consegue afastar ele da droga ou enfim, das más companhias. No artigo, vocês fazem um paralelo entre esse atual momento da pandemia que a gente vive e justamente o Na encerramento da carreira do verdade, atleta, a citando inclusive o pandemia aumento dos ela acabou índices chamando de mais depressão e atenção ansiedade nesse para o período. tema depressão e ansiedade. Eu queria que você falasse um pouco sobre Mas isso, por eu, favor. fazendo uma análise invertida de um outro ponto de vista da pandemia, eu acho que os atletas, no modo geral, eles estão tendo a oportunidade de vivenciar como que é um término de carreira repentino, um término de carreira sem um planejamento. Eles estão podendo vivenciar o que talvez eles só vivenciariam no futuro, né? Então, eu acho que a pandemia pode, né, ter esse olhar positivo, porque a carreira de um atleta é muito curta. Então, você fazendo esse paralelo de chamar atenção para a questão do acompanhamento psicológico, da importância de ter um planejamento, porque a carreira do atleta
pode acabar através de uma contusão, de repente, noite para o dia. Ou então tem vários atletas que passam para o profissional, são vistos como potência e de repente não consegue se encaixar no grupo e a carreira acaba terminando ali. Então, assim, eu consigo fazer uma releitura que a pandemia só veio para mostrar como pode ser uma carreira mal planejada, o que eles podem vivenciar e com isso eles têm agora uma oportunidade de ter um recomeço, entendeu? De tentar pensar mais talvez a curto prazo, enfim, em tentar se programar e estar preparado, né, para o que pode acontecer, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. Pô, não. Refletindo um pouco sobre a sua fala, assim, eu vou usar discordar um pouco de você, usar discordar do meu entrevistado. Eu não acredito que a carreira do atleta ela seja curta, eu acredito que ela seja frágil. Então, curta eu não acredito que seja, porque a carreira de um atleta, como você bem disse há pouco, ela começa já desde a base, desde muito criança, muito jovem, e vai se desenvolvendo e chega no auge, é claro, e o auge sim é curto e findável, né? E frágil, porque aí sim ele pode terminar com uma contusão muito rapidamente. E eu acho que a autoconsciência disso e a consciência do mundo ao redor do atleta é fundamental para que ele tenha a saúde mental em dia, que tenha, dizendo assim, de uma forma mais simples, a cabeça no lugar. Na Chegou aqui uma verdade, pergunta da doutora tem que, Selma Mello que eu achei né, muito bacana, que é verificar drogas se lícitas, porém essas proibidas no drogas esporte, são listas, se consideradas nas elas consultas são permitidas, psiquiátricas? né, dependendo do esporte. Tem esporte que acaba aprovando, esporte que acaba proibindo, que foi até uma das lives que teve aqui pelo IBDD, que eu até comentei. Eu falei, um atleta profissional, ele tem que saber o que ele vai tomar. Ele não pode ir numa farmácia, um atleta profissional, e agir como se fosse uma pessoa comum, né? Ele tem um departamento médico, né? Ele tem as pessoas por trás dele que sabem o que é lícito e o que é ilícito. Então, assim, eu acho que tudo tem que ser muito bem fundamentado, né? E ter toda a análise dos profissionais para ver se para aquela modalidade é proibido ou não a utilização dessa droga ilícita, né? Na verdade, hoje você vê muitos. Deu um delay. Hoje você vê muitos atletas fazendo a utilização Uhum, da claro. maconha, assim, Eu queria aproveitar aqui, a o gente THC, né? Para o segue, é o delay. pós-partida, enfim. Tem modalidades que acabam não fazendo essa dopagem nesse sentido e acaba passando. Então vai muito da modalidade mesmo, aceitar ou não, enfim. Mas eu acho que um atleta tem sempre que avaliar com o departamento médico, se for um clube, ou enfim, avaliar com a entidade a qual ele está afiliado, se aquilo que ele vai tomar é permitido ou não. Uhum. Vou ler aqui o comentário da Silvana Trevisan. Pandemia social no futebol foi escancarada na pandemia sanitária. E ela diz depois: os planos de carreira são frágeis, é verdade. A gente, infelizmente, já vai ter que começar a caminhar para o final, então eu queria aproveitar e passar aqui alguns recados. O primeiro é que o prazo para entrega para submissão de artigo à Revista Brasileira de Direito Desportivo se encerra na sexta-feira, dia 4 de julho.
E o prazo para inscrição nos prêmios Valete Perry e Álvaro Melo Filho se encerra já um pouco mais para frente, no dia 16 de outubro. Para além disso, eu queria novamente lembrá-los de que hoje é o último dia para participar do nosso sorteio beneficente, convidando a todos que entrem no nosso site, na plataforma Abacaxi, e façam a doação da cesta básica. Quem puder, não puder colaborar, ou já colaborou e puder divulgar para os seus amigos, a gente já alcançou aí quase 100 cestas básicas, que é justamente a nossa meta. Falta pouco, mas também o prazo também falta pouco. Então, queria convidar todos Bom, que entrem lá e mais uma contribuam vez, e divulguem agradecer pela para quem puder. oportunidade, Doutor agradecer o meu Tarcísio, eu sócio, já pedi queria uma agradecer sua desculpas aqui, participação porque ele e foi convidá-lo a mandando alguns fazer WhatsApps com suas algumas considerações considerações e não finais. consegui acompanhar todas. Agradecer a doutora Silvana, que me passou o contato de um psiquiatra excelente, que me cedeu vários artigos e está participando da live. O negócio é algo que me deixa muito contente. Respeito muito o trabalho dela e eu acredito que, na verdade, a salvação para uma melhor humanidade, né? Porque o desporto tem toda essa parte educacional, né? Como eu falei, é um dos princípios. Através da formação, da boa formação, uma formação de excelência, é através de um trabalho muito sério na base e um trabalho fiscalizado, seja pelo sindicato fazendo um papel dele, seja pelo ECA, seja pelas confederações, federações, enfim. Eu acredito que assim, o estudo, o acompanhamento psicológico desse jovem, no pior dos cenários, a gente vai ter no futuro um excelente indivíduo que vai saber perder, que vai saber ganhar, que vai saber lidar com dinheiro, vai saber lidar com as frustrações e vai ter uma percepção melhor da realidade, né? E eu acredito que assim, eu só vejo ainda mais no futebol, um novo recomeço. Acho que a gente só poderia voltar a se tornar uma grande potência se voltássemos a olhar para a base com educação, com calma, né? Sem toda essa pressão e pensando num trabalho a longo prazo. Eu acho que o trabalho a longo prazo pode ser um grande diferencial. Muito bom, doutor Tarcísio. Queria agradecer muito a sua participação, agradecer ao doutor Luiz Otávio também pela coautoria do artigo e pedir desculpa porque pela limitação de espaço do Instagram, a gente sempre só consegue conversar com um dos autores. Queria agradecer muito a sua Obrigado, participação Mariana. Boa noite a e todos convidar e todos que estejam até a aqui na próxima. próxima quinta-feira para mais uma edição da live da Coluna